Salve, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado. Nós estamos diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui no Planalto Central do país, Brasília, e vamos falar de política. Você sabe que a política mexe com a sua vida, né? É a casa que você mora, a educação do seu filho e assim por diante. E foi mesmo uma semana de movimentação política. A eleição dos presidentes da Câmara, deputado Hugo Motta, e do Senado, senador Davi Alcolumbre. O clima mudou, embora sejam os mesmos deputados e os mesmos senadores, mudando a cúpula ali, dá a impressão de que algo mudou e mudou, vai mudar o ritmo. O presidente da Câmara disse que vai mudar exatamente a ordem de chegada no plenário, valorizando as comissões permanentes. Mas o assunto de bastidor mais discutido é mesmo a possibilidade de anistia aos atos do dia 8 de janeiro, e que pode incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem tanto debate assim. Pois é, hoje nós estamos aqui no Frente a Frente com o ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Paulo Teixeira, deputado licenciado. Ministro, muito boa noite, obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida. Boa noite, Zé Maria, boa noite, Denise Rotenburgo, é uma honra estar aqui com vocês e boa noite esses telespectadores maravilhosos da Rede Vida. Pois é, isso é mesmo. E também a minha parceira de sempre, Denise Rotenburgo. Pois não, Denise? Muito boa noite. Pois é, muito boa noite, Zé Maria. Muito boa noite, ministro Paulo Teixeira. É um prazer receber o senhor aqui, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ou seja, trabalho não falta. Mas a experiência política do ministro vem de muitos anos. Ele está no 5º mandato de deputado federal, já foi secretário-geral do PT, ou seja, é ali uma pessoa muito importante na cúpula do partido, também no PT de São Paulo, e agora está aí, inclusive, ajudando muito na articulação política. Eu encontrei o senhor nas 2 festas que tivemos nesse final de semana, primeiro a despedida de Arthur Lira na sexta-feira e a festa da posse de Hugo Motta no sábado e também ontem a abertura dos trabalhos do Legislativo, o senhor também estava lá. O que o governo pode esperar dessa chegada de Hugo Motta? A gente já viu que, como o Zé Maria bem lembrou, está muito diferente. Ele já falou, olha, o governo precisa mexer na economia, porque precisa mostrar para as pessoas que a economia está funcionando, a inflação continua alta. Pelo menos na entrevista que ele deu essa semana à CNN, ele foi muito claro ao dizer que a economia precisa mudar. Que avaliação o senhor faz? Bom, Denise, Zé Maria e os telespectadores aqui do Frente a Frente, o presidente Lula recebeu os 2 presidentes, Davi Alcolumbre pelo Senado e Hugo Motta pela Câmara. A avaliação que eu tenho é que fecha-se um período. Mas antes de dizer que fecha-se um período, o presidente Lula se deu muito bem com o Arthur Lira, igualmente com o Pacheco, Rodrigo Pacheco, no Senado e na Câmara. Mas por que eu estou dizendo que se fecha um período? Porque agora aquela metodologia de funcionamento das 2 casas parece estar acabando. Que foi uma metodologia que foi instaurada ali no momento da pandemia, que muita gente votava pelo celular, não tinha que ir na comissão, não tinha que ir no plenário, ia votando por celular, às vezes nem vinha para Brasília. E também as comissões não funcionavam e as medidas provisórias não tinham rito de funcionamento. As comissões mistas, né? Inclusive ia para o plenário ali na última hora. E era a última. E era pouco tempo para o Senado analisar, o Senado brigava, essa coisa, pelo jeito, acabou, né? Acabou, não terá Vamos ver como é que vai ser, voltam né? as comissões mistas para análise das medidas provisórias, volta a votação presencial e assim volta um parlamento muito intenso, né? Eu acho que tanto um quanto o outro vão, e nos seus discursos, eles falaram muito de pensar o Brasil, de ajudar o Brasil, de ajudar a remar para a mesma direção, mantida a autonomia do parlamento, né? O que eu acho sobre a economia, né? A economia brasileira é muito sadia. Você tem um crescimento 3 vezes maior do que se previa.
Eles previram um crescimento de 1%, o mercado, nós estamos com um crescimento de 3,3%. Nós temos o menor índice de desemprego da série histórica no Brasil. Nós temos o maior índice de empregos da série histórica no Brasil. Nós temos a maior distribuição de renda da série histórica. O número de pessoas que saíram da pobreza, da miséria, do mapa da fome. Então, nós temos uma economia sadia e, principalmente, essa economia voltou a ter empregos industriais, que são os melhores empregos. O Brasil vai bem. Na economia, por exemplo, nós pegamos com déficit de 2,4 e agora está quase déficit zero, que é 0,1. Então, quase déficit zero. Quais foram as questões da economia que foram lembradas por você? A inflação de alimentos. E a inflação de alimentos, ela se deu nesse período entre outubro e janeiro, porque houve uma valorização do dólar provocada pela eleição do Trump. No mundo inteiro, o dólar valorizou pela eleição do Trump. E as primeiras medidas do Trump, inclusive a intervenção que ele fez do ponto de vista do discurso no Banco Central, dizendo eu quero que baixe juros, fez com que aqueles capitais que foram para os Estados Unidos deixassem os Estados Unidos e voltassem aos seus países de origem, e o dólar desvalorizou. Assim, nós tínhamos um dólar de 5,70 em outubro, agosto, outubro, esse dólar foi para 6,30. Mas agora essa semana já baixou, Já né? baixou. Já foi para 5,77. Isso é ótimo. Mas não é só a inflação de alimentos. A inflação de alimentos está gerando esse sentimento negativo na economia. Mas a inflação está geral, está acima da meta. Não, né? a inflação principal foi de alimentos. E realmente o senhor tem razão, outros dados da economia estão positivos, né? O desemprego que está em queda, tirando a inflação e juros que estão ali um ao lado do outro, é o sentimento, as pessoas não estão conseguindo comprar, né, com o salário. Então, a inflação de alimentos, ela se deu muito naqueles alimentos que estão vinculados ao dólar, que são exportáveis. As tais commodities. As commodities, carnes, né, todas as carnes, café, açúcar, laranja, derivados de soja e alguns derivados de milho. Assim, com a queda do dólar, a tendência é a diminuição do preço dos alimentos no Brasil. Ao mesmo tempo, nós temos um recorde de safra agrícola. O problema não está no campo, um recorde de safra agrícola. E temos também uma maior concentração do crédito agrícola, principalmente para o pequeno, nos produtos da cesta básica. E a gente conversou, outro dia eu fui ao gabinete do ministro Fávaro, sugeri que para o médio também ele diminuísse juros para os produtos da cesta básica. E o que ele disse? Ele acha muito importante, está topando, e isso ele vai tratar no Plano Safra novo, que o Plano Safra ele é sempre lançado em junho. Então, se a gente consegue concentrar mais o crédito agrícola para os produtos da cesta básica, para o pequeno e o médio, nós vamos ter um fenômeno menor de inflação de alimentos. E isso já está combinado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o presidente Lula? Isso foi tratado, inclusive, numa reunião ministerial. Né? Naquela reunião que o presidente fez. Naquela reunião ministerial e naquela reunião que ele fez passada, sobre a inflação de alimentos. Né? E o ministro Haddad, ele tem grande simpatia por esse aspecto. Ô, ministro, é lenda ou a agricultura familiar é responsável pela maior parte dos alimentos que vão para a casa das pessoas? Então, aqui no Brasil, você tem o grande... Ele é produtor de grãos para exportação, ou de proteínas para exportação. O pequeno e o médio que é o produtor daquele produto que vai para a mesa
do povo O senhor brasileiro. tem ideia de quantos por cento, mais ou menos? Eu acho que se você somar o pequeno e o médio, dá mais que 70%. O que é agricultura familiar em termos de tamanho? A de volume? agricultura familiar, ela, em termos de tamanho, ele é aquela propriedade que até 4 módulos rurais, que diferencia no Brasil o tamanho da Isso é produção. uma medida regional. É uma medida regional. E que tenha um empregado, né, para ter o PRONAF. Essa agricultura familiar, ela, por exemplo, o PRONAF. A PRONAF, a gente teve 1.600.000 contratos na safra passada, nessa safra vão ter 2 milhões de contratos do PRONAF, né? E o desafio nosso ali é diminuir juros. A gente diminuiu pela metade os juros para todos os produtos da cesta básica e os alimentos. Nós diminuímos os juros para a mecanização, diminuímos os juros também para a agroecologia, para os produtos orgânicos. Então, hoje, para alimentos, o juro é de 3%. Enquanto você tem um juros de 13,25%, você tem de 3%. Ele é altamente subsidiado. É um juros negativo, porque ele não corrige o dinheiro. A inflação, né? E 2% para a agroecologia. 2% para a agroecologia. E o microcrédito, 0,5%. 0,5%. E também a gente está concentrando muito nas cooperativas. Nós lançamos, o presidente Lula lançou 3 fundos de aval. Um fundo de aval com base no orçamento, FGO, um fundo de aval baseado no BNDES, FGI, e um fundo de aval baseado no SEBRAE. E agora vai lançar o Desenrola Rural, que é uma renegociação das dívidas rurais, e a gente espera. E vale para todos os agricultores, agricultores, seja grande, pequeno? Não, né? esse é mais o agricultor que toma o PRONAF. E esse agricultor vai poder repactuar sua dívida rural com um grande desconto. Se ele tem uma dívida pequena, até 85% de desconto. Ô, ministro, houve uma interferência muito forte, né, do mercado financeiro internacional e do comércio internacional no aumento do valor desses alimentos, né? Mas o aumento foi geral, pegando inclusive para os pequenos e médios produtores rurais. Mas acontece que a ideia geral é de que a alimentação ainda é barata se comparada a outros produtos. Por exemplo, um litro de leite é o valor de um litro de água, por exemplo. Dá muito trabalho cuidar de uma vaca para produzir o leite. Como é que o senhor vê assim, o preço dos alimentos comparando com o mercado geral e internacional? Então, nós ainda gostaríamos que os alimentos fossem mais baratos, para caber no salário das pessoas. E o grande esforço nosso é aumentar a produtividade do agricultor. Então, nós entramos agora com programas de mecanização, entramos com programas de melhoria genética do gado leiteiro, né? Nós temos com a BCGIR um convênio que nós estamos lançando para o agricultor familiar, um financiamento para ele fazer a melhoria genética. Então, ele tem, às vezes, uma vaca que dá 4, 5 litros, ele pode ter uma vaca que dá 20 litros, né? Tem lá o Evandro Guimarães, que você conhece bem, que é o presidente da BCG, e é um entusiasta, apaixonado, e nós estamos levando isso para a agricultura familiar. A recuperação de pastagens degradadas, que você vai melhorar a alimentação, a parte de manejo, os sistemas agroflorestais também. Então, o grande desafio nosso é juro barato, e melhoria da produtividade do agricultor familiar. Esse agricultor que hoje tem que se haver com essas mudanças climáticas muito extremas, né? Como ele pode ter acesso às tecnologias para a produção. Por exemplo, você tem toda a produção de alface, de pepinos, tomates, que isso pode ser feito de maneira mais intensiva, né? E com isso ele pode enfrentar as mudanças climáticas sem perder a sua produção. E como é que está o socorro àquelas pessoas, aqueles agricultores que lá no Rio Grande do Sul, também no interior de São Paulo, muita gente perdeu a sua produção por causa das chuvas intensas. Tivemos aquele problema no ano passado no Sul, mas este ano também a situação
não está tranquila em relação às chuvas. Qual vai ser, o que o governo pode fazer para ajudar essas pessoas? Denise, de um lado, nós investimos, eu diria assim, 10 bilhões de reais em seguro agrícola. Então, todo agricultor no Brasil que porventura tenha perdido a sua safra em razão de mudanças climáticas, ele teve o seguro agrícola para assegurar e repor as suas perdas. No Rio Grande do Sul, foram tomadas as seguintes medidas para os agricultores que sofreram, e somos solidários a eles, porque eles sofreram demais. Mas a primeira medida foi suspender o pagamento das dívidas bancárias. A segunda medida foi lançar um novo financiamento em que ele só pagaria 70% do financiamento. Ele teria um desconto de 30% do financiamento. Mas o agricultor, às vezes, alegava, olha, eu já não tenho mais garantias para dar para tomar o financiamento. Então, ali foi criado o primeiro fundo de aval para os agricultores. Mas esse agricultor dizia, poxa, eu estou negativado, porque eu perdi tudo e não paguei minhas contas. Então, ele foi desnegativado. Além disso, o presidente Lula baixou uma medida provisória perdoando as dívidas na proporção das perdas. Se ele perdeu 30%, ele tinha 30% de perdão. Se ele perdeu 50%, ele teve 50% de perdão. Se ele perdeu tudo, ele teve 100% de perdão das dívidas. E, por último, todas as perdas em assentamentos, estradas, pontes, agroindústria, foi feito um investimento muito importante, um crédito para os assentados do Rio Grande do Sul. E o programa de aquisição de alimentos, aliás, o presidente da Conab é do Rio Grande do Sul, Edgar Preto, foi feito um programa de aquisição de alimentos dos agricultores do Rio Grande do Sul para o estímulo à economia lá, né? No Rio Grande do Sul, no total, o governo investiu 80 bilhões na recuperação do Rio Grande do Sul. Não é pouco dinheiro, né? Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a ficar aqui com a gente na Rede Vida. Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que nesta noite recebe o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, no primeiro bloco a gente falou muito da economia, do socorro aos agricultores que perderam tudo por causa das chuvas. Agora eu quero saber, porque eu já ouvi no governo, o ministro Alexandre Padilha disse que vai ter um redesenho do orçamento de 2025, que ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. O que vem de novo na sua pasta? Vai mudar alguma coisa no orçamento ali do desenvolvimento agrário e agricultura familiar? Denise, eu vou falar dos meus pleitos, né, que eu tenho junto ao Congresso Nacional. O pleito é para fazer estoques. Toda sociedade tem que ter algum estoque de alimentos para enfrentar mudanças climáticas e para enfrentar altas no preço do alimento. Então, nós precisamos de estoque de alimentos. Ao mesmo tempo, nós precisamos de... Ministro, só para falar melhor dos estoques, aí seria recursos para a compra, né, de safra, né? É isso. O senhor está querendo no orçamento, né? E tem essa garantia de compra de safra? Então, aumentar os recursos, né? Se nós tivermos recursos, nós vamos comprar moderadamente para não mexer no mercado e alterar o preço. E quanto que tem hoje no orçamento lá? Nada. Nada? Nada. Não tem nada para estoque? Para fazer estoque. O governo acabou com o programa do estoque regulador, que era antigo, O governo passado acabou com os estoques e nós estamos... E os silos ainda tem? Tem muitos lugares para armazenamento. E estão vazios? Muitos deles estão vazios. Nós fizemos um pequeno estoque, a Conab fez, de milho. Foi muito interessante esse estoque de milho, porque o milho estava a um preço muito baixo, R$40 a saca no Mato Grosso. Nós compramos lá. Compramos meio bilhão de milho a R$40. E com a seca do Nordeste, a saca do milho foi para R$100 no Nordeste, na região da Sudene, Minas Gerais, até São Paulo e Rio Grande do Sul. E aí nós vendemos o milho a 60.
Equilibrou o mercado. Equilibrou o mercado e esse agricultor, para alimentar os seus animais, teve milho mais barato. Aí isso ia falando de outra medida. Então, a medida que a gente quer fazer agora a primeira medida é ter recurso para fazer estoques. Certo. E assim, quando tiver um aumento de preço, você poder vender mais barato e ajudar a diminuir o preço dos alimentos. Uma segunda, nós precisamos de recursos para o programa de aquisição de alimentos. É um programa virtuoso. Você compra do agricultor, ele organiza o seu orçamento durante o ano inteiro, que ele vai ter uma venda garantida. É venda futura? Compra por antecedência? Você compra e paga na medida que você recebeu o produto. Mas ele já... Mas garante o preço. Você garante o preço e garante a venda. Ele tem a garantida ele já a tem venda do seu do produto. que ele produzir vai ser vendido, Vai né? ser vendido. Já houve esse tipo de relação. Esse programa. O presidente Lula já botou 1,5 bilhão no PA. Mas nós precisamos ampliar o orçamento do PA, porque ele é um programa que pega muita gente no Brasil e chega no Brasil profundo. Quanto que o senhor está pedindo para o Congresso agora, nessa revisão orçamentária? Eu gostaria que nós tivéssemos 3,5 bi. Um para estoque, um para o PA, um para obtenção de terra para a reforma agrária e 500 milhões para assistência técnica. Porque o agricultor precisa ter assistência. Você que tem, Zé Maria, uma formação, além de ser jornalista, você tem uma formação na área de agricultura. Eu me formei lá na Escola Federal de Barbacena. Barbacena. E você sabe que a agricultura é tão sofisticada que você tem que ter uma assistência técnica a esse agricultor. Certo. Agora, o senhor acha que o senhor já conseguiu garantir parte desses recursos com as emendas que foram aprovadas ali no final do ano passado? Como o orçamento não foi aprovado, ele não foi aprovado, a minha militância agora, nesse período no Congresso Nacional, está voltada a dialogar com os parlamentares para que eles possam melhorar o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Ministro, o senhor falou aí na aquisição de terras da reforma agrária. Esse é um assunto que movimenta muito o seu ministério, né? Tanto é que ninguém lembra muito da agricultura familiar, só chama o seu ministério Ministério do Desenvolvimento Agrário e muita gente chama Ministério da Reforma Agrária. Os senhores têm já terra à disposição para fazer a reforma, né? Qual é a quantidade de hectares? Já me falaram aí em 93 milhões de hectares? Então, nós temos cadastradas 115 mil famílias que estão em acampamentos no Brasil debaixo de lona. Mas e as terras à disposição do Ministério? E agora, então, no ano agora de 2025, porque esse programa foi esvaziado no governo passado. Então, nós não tivemos orçamento em 23, tivemos um orçamento muito pequeno em 24 e agora em 25 nós colocamos 4 variáveis para a obtenção de terra. Nós temos um orçamento de 800 milhões, temos 1 bilhão de terras de bancos públicos, temos também 1 bilhão e 400 de terra de adjudicação de grandes devedores que querem pagar os seus débitos, entregam terras. Então, nós estamos entrando agora, 2025, com 3 bilhões e 200 milhões para obtenção de terra, que dá em torno de 80 milhões de hectares para assentar Isso famílias. É muito. A nossa meta toda a área plantada assentar... de soja no Brasil é 43 milhões de hectares. Pois é, a ministra... Nós pretendemos 80 mil hectares. Nós pretendemos assentar 60 mil famílias nesse período do presidente Lula. Pois é, o Zé Maria citou a área plantada de soja e na época da transição ali de um governo para o outro, a ministra senadora, né, hoje Tereza Cristina, que é líder do Progressistas no Senado, ela me disse que deixou em terras para a reforma agrária, terras já definidas ali para ser objeto de reforma agrária,
o equivalente à área plantada de soja Quase no o país. dobro. Ela falou, lembra, Zé Maria? A gente estava lá conversando com ela lá no Senado e ela conversou com a gente lá. Olha, como é que foi isso? Essa área aí já foi ocupada? Eu não conheço essa herança que ela teria deixado, porque quando nós chegamos, nós tínhamos, em termos de terras que nós recuperamos em processos judiciais, etc., nós, no primeiro ano, assentamos 1.600 famílias. No segundo ano, 1.800. Agora, essa quantidade de terra nós conseguimos porque nós colocamos de pé duas variáveis que o Estado brasileiro nunca utilizou, que foi a adjudicação de terra de grandes devedores. O que é isso? Tem um grande devedor de imposto e ele está em recuperação judicial. E para a recuperação judicial ele precisa pagar esse imposto. Então ele pega uma das suas propriedades e paga em terra. E a gente põe essa terra para a reforma agrária. Isso nunca existiu. Agora está de pé. E uma outra variável é, os bancos, quem não paga o crédito agrícola, eles ficam com a terra. Só que eles fazem leilões. E no mercado essa terra é comprada a um preço muito baixo. E nós, quando temos que comprar a terra, compramos um preço alto. Então agora nós estamos fazendo um conto de contas e ficando com essas terras dos bancos, e os bancos são ressarcidos por essa terra em valor de mercado. Então eles ganham porque é pago o valor de mercado e nós ganhamos porque nós também pagamos o valor de mercado e podemos fazer uma aquisição rápida. E qual é o nível de reconhecimento do MST? Porque tem uma dúvida, uma disputa muito grande. O próprio Congresso Nacional, o senhor participou de vários debates lá nesse sentido. É de que o MST é ilegal, que o MST ameaça a galinha dos ovos de ouro do Brasil, que é a área rural. Como é que é o MST para o senhor? Para mim é um movimento legítimo que trabalha com agricultores mais pobres no Brasil, normalmente agricultores sem terra, agricultores que perderam suas terras ou porque eram assalariados, ou pela mecanização, ou porque pela especulação perderam suas terras, que querem ser agricultores. O MST ajuda a organizá-los, assim como a CONTAG faz também, a FETRAF faz, o MPA. Outros movimentos no Brasil ajudam a organizar esses agricultores mais pobres para que eles possam adquirir terra para produzir alimentos. Eles têm uma economia, eles têm uma economia sofisticada. Mas é que eles ameaçam muito, assim, o meio organizado, né, rural. Não, eu estou aqui já como ministro há 2 anos. Eu não vi nenhuma ameaça. Mas no início do governo Lula teve algumas invasões lá na Bahia. Eles fizeram deu protestos. Veja, eles fizeram um protesto no sul da Bahia com a empresa Suzano. Foi. Né? E o secretário da Casa Civil da Bahia, Afonso Florense, ele, juntamente com o superintendente do INCRA, Carlos, e do MDA Altita, fizeram um convencimento para que eles saíssem voluntariamente. Eles saíram e nós estamos comprando essas terras da Suzano. Então, eles fazem protestos. O Abril Vermelho é um mês de protestos. E nesses protestos, o governo se mexe para avançar no programa de reforma agrária. Para este ano tem algum programado? Desculpe interromper o senhor. Agora nós estamos, o que tem programado para esse ano, agora no mês de fevereiro, o presidente Lula vai a um assentamento do MST e vai lançar 90 novos editais de assentamentos. 90. Já tem a data? Ele isso está definindo. Ele também deve ir num assentamento da CONTAG e vai lançar o Desenrola Rural no assentamento da CONTAG. Tinha uma previsão também para o Paraná. Já tem alguma coisa? O Paraná, nós estamos preparando.
tem a possibilidade de nós adquirirmos uma fazenda e assim que o acordo for celebrado, o presidente Lula deve ir ao Paraná também. Olha, então é bastante... Esse ano tem bastante coisa, né, para ele anunciar a nossa meta então, né? é de 30 mil famílias que serão assentadas, no mínimo. Porque se eu conseguir esse dinheiro no Congresso Nacional, a gente aumenta o número de famílias. E já agora, no mês de fevereiro, nós já vamos entregar 11 mil famílias. Então, das 30 mil, 30% já no começo do ano. Quanto de recursos o senhor precisa para poder assentar todas essas famílias? Então, o senhor precisa a mais lá do Congresso? Se eu tiver 1 bilhão para obtenção, nós avançamos muito no programa de reforma agrária no ano de 2025 e no ano de 2026. Porque tem áreas que o conflito é tal que você não equaciona de outro jeito, né? E o que a gente quer são áreas muito consolidadas. Essa área que ele vai entregar em Aradinópolis, ali perto de Alfenas, no sul de Minas, é uma área que está toda plantada de café já. Pequenos agricultores assentados na reforma agrária que já produzem café. Consolidado. É muito consolidado. O ministro sabe que o governo do presidente Lula tem uma dificuldade muito grande em lidar com os produtores rurais. Aí estamos falando de exportadores, dos grandes produtores rurais, né? E eles têm uma sensibilidade muito grande com o MST. O presidente Lula indo no assentamento do MST não é aprofundar essa crise com o setor agrícola? Olha, Zé Maria, o presidente Lula tem grande apreço pelo agroempresarial. Ele lançou o maior plano safra da história do Brasil para o agro. Descobriu uma linha nova, porque muitos grandes produtores, eles recebem dólar. Então, o BNDES, o ministro Aloysio Mercadante, junto com o ministro Fávaro, lançaram uma linha em dólar, cujos juros é baixo, né? Ele também abriu, acho que está chegando a 300 novos mercados. O Brasil, o Fávaro, abriu 300 novos mercados, está vendendo produtos brasileiros em todos os mercados. O Plano Safra, ele é basicamente para médio e pequeno, né? Os três, não, ele é para o grande também. Muito pouco. Os grandes vão muito nas trades internacionais. Mas eles também tomam dinheiro do Plano Safra, né? E pegaram essa linha nova em dólar também do BNDES. Então, o grande pega no Plano Safra, o médio pega e o pequeno pega. Então, o presidente Lula tem muito apreço. Agora, você tem que atender a todos. Você tem que atender o pequenininho, você tem que atender o médio, você tem que atender o grande. E não fazer distinção entre eles. Muito bem. Conversa boa aqui com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que é um deputado licenciado, está exercendo a função de ministro. Ele é de São Paulo, tem uma vasta experiência política. Pois é, muito bom tê-lo aqui acompanhando Frente a Frente. Nós estamos falando dos estúdios da Rede Vida aqui na capital federal. Falando de política, né? Hoje aqui o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. É um deputado licenciado em 5º mandato, tem uma vasta experiência de política e está desde o início do governo Lula exatamente nesta função. Já falamos aqui sobre a agricultura familiar, sobre o custo, preço dos alimentos, ele dizendo aí que o ministério dele vai entrar muito forte nessa área de produção de alimentos, né? E é essa coisa, a agricultura se planeja com um ano antes, com antecedência de um ano antes. Não é como a fábrica que você gira um botão e começa a fabricar mais. Ministro, esta previsibilidade da economia, tem que projetar, adubar, preparar o solo e depois plantar e tal, isso é diferente, não é tão rápido assim, né? A gente falou muito aqui de alimentos, mas também outros assuntos ali na agricultura dependem de uma projeção muito grande, né? Sem dúvida. Primeiro, eu quero aproveitar aqui o programa de vocês dois e homenagear os agricultores brasileiros. Sim, né? São que não, o Brasil, valorosos. O Brasil é um país forte em agricultura, né? Nós, primeiro, temos 216 milhões de brasileiros que precisam ser alimentados, né?
Então tem que alimentar o povo brasileiro. Nós vamos além, alimentamos parte importante do mundo, né? Alimentamos parte importante do mundo no momento que o mundo tem crise de alimento. O mundo não está dando conta da produção de alimentos e o Brasil é grande responsável. E o Brasil também passou a ser responsável pela produção de alimentos industrializados. Ele é um grande exportador de alimentos industrializados. E assim nós temos uma agricultura forte, potente. Nós temos, além de um agricultor dedicado, um agricultor que fica debaixo de sol, que está vivendo essas mudanças climáticas importantes, nós temos muita tecnologia na agricultura, muita tecnologia. Inclusive, já está se falando agora com essa taxação que Donald Trump fez, que os chineses estão fazendo dos produtos americanos, né? Que Donald Trump taxou os produtos chineses que vão para os Estados Unidos e agora os chineses, né, usaram da reciprocidade e estão taxando os produtos americanos, né, os produtos estadunidenses. Como é que vai ficar o Brasil? O que o Brasil pode aproveitar aí com essa janela de aumento dessas taxas? De repente passar a exportar mais para a China? Eu acho que vai exportar muito para os Estados Unidos, porque, Denise, o Trump não será louco de taxar os produtos brasileiros, porque se ele taxar os produtos agrícolas brasileiros, ele vai ter inflação de alimentos nos Estados Unidos e ele perde em popularidade. Então nós vamos continuar exportando para os Estados Unidos e a China vai ter que procurar um substituto para os produtos americanos que ela vai importar menos. Então o Brasil passa a ser uma alternativa para exportar para a China, inclusive. Então, o Brasil é um grande exportador e, na minha opinião, vai aumentar seu potencial. Na área de petróleo e gás agora, o Brasil já ganhou espaço, né? É isso. Petróleo, gás e ferro. É isso. Veja, o Trump botou, ele até que tinha a tarifa dele de um dia, né? Ele aumentou a tarifa de um dia para o México, um dia para o Canadá, tá certo? Um dia para a Colômbia, depois teve que baixar aquela realidade anterior. Mas eu acho que tem uma oportunidade no Brasil importante. Eu estava falando de tecnologia. O Brasil tem uma joia da coroa, que é a Embrapa. A Embrapa é uma joia da coroa. Você viu o que aconteceu com o arroz aqui no Brasil agora, não? A Embrapa descobriu uma cultivar nova, ali na Embrapa Arroz e Feijão, em Goiânia. O Elcio. Era uma semente nova, né? Uma semente nova. Uhum. O Elcio, tive com ele hoje, inclusive. Aumentou muito a produtividade. O que aconteceu? Aumentou a produção de arroz em terras altas. Uhum. Que é arroz sequeiro, você conhece bem, e entra no rodízio desses pivôs. Então, a primeira cultura normalmente é da soja, o arroz vai entrar como segunda cultura e possivelmente o feijão como terceira cultura. Uhum. E o arroz, a cultura do arroz deixa uma palha e essa palha serve para adubação natural. Uhum. Então, o Brasil é um espetáculo, né? Veja o que aconteceu com a soja no Centro-Oeste, no Cerrado, e assim nós temos uma empresa muito boa, agrícola, de tecnologia agrícola, nós temos também muito conhecimento nas universidades, e nós estamos vivendo agora muitas mudanças importantes, de uma agricultura baseada na química, né, em agrotóxicos, e ela está vivendo uma transição para uma agricultura baseada em biológicos, né? Não é só pequeno, não. Médio, grande também. Muito produtor de soja aqui no Centro-Oeste já está usando bioinsumos. Muita tecnologia, muita pesquisa. Os transgênicos também, que o PT já combateu muito, eles facilitaram a redução de Você tem uma mudança muito grande nesse... Por exemplo, essa área de fruta. Essa área de fruta travou um debate importante no Congresso Nacional para ter uma lei de bioinsumos no Brasil. E por quê? Porque essa indústria de fruta, ela exporta muito melão, exporta muita manga, uva, e com isso os mercados consumidores, principalmente o mercado europeu e americano, ele quer produtos que sejam produtos orgânicos,
que não utilizem agrotóxicos. Então, nós estamos vivendo uma mudança muito importante de mudança na agricultura para uma agricultura de base biológica e menos de base química. Né? Pois é, inclusive... E essa área de biológica é um mundo. Inclusive, a Frente Parlamentar da Agricultura, a ex-ministra Tereza Cristina, o deputado Pedro Lupion, eles estiveram mês passado na OCDE, foram à OCDE e foram também ao Parlamento Europeu para começar a conversar, a explicar como a agricultura brasileira funciona, para evitar justamente a taxação, né, aquela coisa, e tirar também aquela impressão de que o Brasil produz desmatando tudo e separar, explicar que há o desmatamento ilegal e tem aquela parte que é legal, que na Amazônia pode desmatar 20% de uma propriedade e no Cerrado esse percentual é maior. Como é que o senhor avalia essa ida deles lá? O governo também tem feito lá as suas colocações perante tanto o Parlamento quanto a OCDE. Em que pé que estão esses acordos lá na Europa? O senhor tem acompanhado de perto? Há uma situação em que nós estamos prestes a assinar um acordo Mercosul-União Europeia. Né? E, evidentemente, um acordo como esse, alguns agricultores europeus temem os produtos brasileiros, porque são produtos de qualidade e são produtos com preço bom para o mercado europeu. Né? E aí, sempre o protecionismo, ele faz o protecionismo de uma maneira indireta e começam a acusar os produtos brasileiros de ter relação com o desmatamento. Hoje, ninguém produz carne no Brasil que não seja uma carne que seja rastreada, de um boi que não pode ser fruto de desmatamento. Por isso, esse mercado ilegal, criminoso, ele não entra nesse mercado formal, né? E ele está sendo muito combatido também. Por isso, a carne exportada pelo Brasil não tem qualquer relação com o desmatamento. Ministro, o senhor, quando assumiu o Ministério de Agricultura Familiar Agrário, ele ficava dentro do Ministério da Agricultura, né? Houve uma concentração de ministérios no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que é importante ter um ministério só para esse assunto? Não seria melhor englobar? Porque a gente está falando aqui e cruzam os assuntos sobre a agricultura. Eu acho muito importante que você tenha um ministério para a agricultura familiar e para o médio agricultor. Nós somos importantes nisso, porque são assuntos diferentes. Por exemplo, um corte importante é o tema, por exemplo, dos mercados. Né? O mercado exportador, ele pega muito mais o grande do que o médio pequeno, tá certo? Ainda que o médio tenha um vínculo. O médio não exporta nada? Ele exporta muito. Ele exporta muito, principalmente nessa área de proteína, ele exporta frutas, etc. Né? Mas você tem um corte muito forte, porque hoje a exportação era muito dominada pelos grãos, né? Soja, e natura, milho, também, e você tem proteínas. Mas o senhor acha que então, é importante que tenha esse ministério? Se você tiver um ministério assim, por exemplo, cuidar do mercado interno, cuidar da inflação, cuidar do crédito, né? É importante. Ou pelo menos equilibrar, né? É muito importante que tenha os dois ministérios, porque eles têm características distintas, né? Por exemplo, eu não tenho muito na minha agenda o tema da exportação. Isso está mais no Ministério da Agricultura. Está lá mais no Ministério da Agricultura, que fez um trabalho excelente. O Fávaro fez um trabalho, está fazendo um trabalho excelente. Mas tem gente dizendo aí que o Fávaro pode sair. O senhor tem a falar no passado. como é que chama? Alguma
pontinha aí de reforma ministerial para contar para a gente aqui? Vai ter, não vai ter? Porque está essa dúvida aí se o presidente Lula vai fazer Denise, ou não. O presidente Lula, outro dia até você devia estar no anúncio, acho que você e Zé Maria estavam naquela entrevista coletiva do presidente Lula. E ele deu um recado ali, ninguém vai me furar. Ninguém vai me furar, ou seja, só ele vai mexer. Só ele sabe. Agora, tem uma coisa... são os ministros dele. Eu só posso fazer considerações. E a sua área não mexe. Não. Ele mexe, ele pode mexer em tudo, inclusive na minha área. Mas a consideração que eu faço é do reconhecimento da excelência do trabalho do Fávaro, que você perguntou. Mas eu não faço nenhuma especulação sobre escolha ministerial que é da competência do presidente meu presidente. Lula. Agora, tem uma coisa que o senhor, enquanto integrante ali do PT de São Paulo, o senhor vai ter voz ativa na escolha do candidato ao governo de São Paulo no ano que vem. Já tem Alexandre Padilha quer, ali, né, se coloca e tal, tem Fernando Haddad, isso tudo contando que o presidente Lula vai ser candidato à reeleição. Como é que vai ser essa disputa pelo governo de São Paulo dentro do PT? Eu acho, Denise, que nós não teremos uma disputa, porque é um cargo cuja disputa será uma disputa grande. Então, quem for, vai para uma missão. Né? Então, vai ser muito mais pedir para as pessoas irem para essa missão do que, propriamente dito, haverá uma disputa para quem será o candidato. Mas sempre tem muitos querendo, né? Não, sempre tem. E dois, o eleitor mais importante nessa escolha é o presidente Lula. Porque o Fernando Haddad... ele foi muito importante para o presidente Lula, porque nós tivemos uma votação em São Paulo alta, muito alta, que ajudou na eleição, decisivamente na eleição do presidente Lula. Por exemplo, na Grande São Paulo, nós ganhamos a eleição. Na Grande São Paulo, o Haddad ganhou a eleição, o Lula ganhou a eleição e o Márcio França. Os três ganharam a eleição ali. Então, foi muito importante São Paulo para a vitória do presidente Lula. E, assim, a escolha, ele vai ter um papel importante na escolha de quem será o candidato a governador de São Paulo e aos candidatos ao Senado. É isso, então. Ministro, muito obrigada pela sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar ao frente a frente. O senhor disse que nós vamos providenciar para o senhor uma carteirinha, né? É verdade. Eu sinto pena de ter acabado o programa. Eu adoro o público que assiste a Rede Vida. Eu adoro. Eu venho há muitos anos aqui e cobrei que eu devia ter uma carteirinha aqui por participar do programa e virei todas as vezes que vocês me convidarem. Que bom, por favor, já está convidado, né, ministro? Muito obrigada. E Zé Maria, agora com o Congresso voltando de tédio, não morreremos, né? Bom, demais. Essa história de que a atividade aqui começa depois do Carnaval foi furada, né? A gente viu que já começou quente, já estamos em pleno debate no Supremo que voltou, o Congresso voltou, nós estamos aí. Muito obrigado, muito boa noite, fiquem com Deus. E é isso, o Frente a Frente fica por aqui. Muito boa noite, mas não saia daí, porque agora vem o Jornal da Vida e nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista exclusiva para você que está sempre ligadinho aqui na Rede Vida de Televisão. Muito boa noite, obrigada pela companhia, até a semana que vem. Tchau.